Legal, estamos chegando aos 2 toques desta terça-feira movimentada. A expectativa muito grande que o Esportivo lance novos nomes, jogadores, para o plantel do acesso. Professor Rez Carvalho, tudo bem? Tranquilo, professora? Tudo bem, Sidney Quest. Pois é, hoje, Mais quem uma sabe, semana. a gente não tenha mais uma leva de nomes, Pois né? é. Que o Eduardo Casagrande possa nos informar e a gente repassar para o torcedor alviazul. Agora, a expectativa é muito grande para saber o time do Esportivo. Já tem o Guilherme, o André Fausto e o Giovani também, o lateral que veio do Esporte Clube Pelotas, né? É o volante, o Elton. Volante, o Elton. Contratados, 4 novos, depois só resta a parte da casa. E o torcedor fica na expectativa de um grande nome, um nome conhecido, né? Não, e nem a gente sabe que a dificuldade financeira do esportivo é muito grande e dificilmente nós teremos grandes nomes, mas ao menos nomes que dê, né, ao time uma consistência de um time forte, que mostre ao torcedor que teremos um time forte. E não temos ainda um nome, né, um zagueiro. Por exemplo, dizem que o Edgley se ofereceu e não acertaram. Quer dizer, o Edgley seria um bom nome para o setor defensivo, para dar uma consistência. Aí você coloca o Edgley com o André do lado, menino na categoria de base do Inter, já se forma uma dupla de zaga boa e dá uma consistência para o setor defensivo. No meio de campo, um jogador, não de grande expressão, mas um jogador experiente, acostumado com o interior gaúcho, com segundona, um jogador que dê essa consistência no setor de meio de campo. E aí você pode colocar o Elton, colocar alguns meninos que estão chegando aí, e no ataque ao menos um jogador também com força, né? Com aquele jogador que o esportivo vai enfrentar qualquer equipe fora. Não, olha, tem o fulano, tem que marcar, tem que ter cobertura, tem que ter um jogador na sobra, porque senão ele faz gol mesmo. Esse tipo de 3 jogadores eu acho que o esportivo teria que procurar. Vamos ver o que vai acontecer, a gente não pode se precipitar também, porque daqui a pouco teremos, né, o anúncio de jogadores com esse perfil. E fica a expectativa muito grande do Esportivo. Bom, pré-temporada do Internacional e Bento Gonçalves. Ontem, o preparador físico do Inter, o Pinhares, né? Pinhares, né? O Uruguai Pinhares falou sobre o trabalho com bola. A dificuldade ainda na língua ele tem com relação a passar o que ele se expressa, né? E o que devo observar é que ele falou que é para se adaptar mais cedo com a bola, esse trabalho com bola que ele faz. Nós falamos ontem, eu falei ontem sobre isso aí, a gente sabe que esse trabalho ele é normal, ele é conhecido, não é novidade, o trabalho com bola, a parte técnica, com o trabalho de resistência, a parte física de parte de resistência é feito com bola e velocidade também. Daqui a pouco trabalhar velocidade, né, com exercício, com jogos adaptados de contra-ataque, também você está trabalhando a velocidade. Mas um acompanhamento mais aprimorado, claro que é feito em tiros curtos para dar um pouco mais de explosão. O que acontece com o Pinhares é que nós estamos acostumados com algumas palavras que são, né, do nosso vocabulário normal, né, que a gente tem essas palavras, rachão, alguns ditados que a gente tem, não somente no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, e aí dificulta muito para quem vem de fora. A facilidade que tem entre os jogadores é que o Internacional tem 3, 4 estrangeiros que conseguem dar essa condição para ele. Agora, numa coletiva, numa entrevista, aí fica mais difícil. Tá. O Inter que pode anunciar ainda hoje o Hever, amanhã pode ser anunciado o De Arrascaeta e depois o Vitinho. O Internacional praticamente já tem acertado o De Arrascaeta, está faltando porque o De Arrascaeta é fatiado em 6, entre clubes, empresários, procuradores. Além disso, ele vai ficar vinculado a uma equipe chamada Coimbra, do interior de Minas Gerais. Por quê? Porque a partir desse ano, toda a transação não pode ter mais o vínculo com pessoas, né? A parte física. Então tem que ter a entidade clube. E aí os clubes já estão sendo montados para ter esse registro do jogador para depois repassar ao Internacional. O caso do Hever já é praticamente também acertado, está faltando alguns detalhes. O Vitinho, o próprio Atlético Mineiro atravessou, e esse jogador, quando já o procurador do Internacional saiu da negociação por ter uma certa dificuldade, esse aí é o jogador que eu acho mais difícil.
mas o De Arrascaeta está acertado e o Hever deve ser confirmado entre hoje e amanhã. Essa transação do Coimbra é a mesma que o Ranfiga fazia com os clubes, jogadores os dele. Botavam num clube lá no Uruguai, né? E aí então eles têm como repassar, né? É aquela coisa, é a maneira que tem de burlar a lei. Por isso que no Brasil tudo é mais complicado por causa disso. A lei é feita e já deixa aberto para que as coisas aconteçam já para contornar a situação. E o Grêmio? Bom, o Grêmio, né, apresentou hoje o Galhardo, além do Galhardo, o lateral esquerdo Marcelo Oliveira já está à disposição. E a novidade mesmo no Grêmio que eu digo é o Moreno, né, já treinando com o grupo. E o Filipão dizendo que deverá contar com o Moreno e o Barcos como dois atacantes. Bom ataque, mas falta um jogador de chegada, um jogador de velocidade, porque não adianta ter dois. O Grêmio teve muita dificuldade quando tinha Kleber e Barcos. Não tinha como chegar a bola. Não tinha como chegar a bola. Mas o Douglas mete essa bola. Ele mete a bola, mas não chega. Ele não tem velocidade, não é um jogador de velocidade, é um jogador que dá intermediária para frente. Se tu botar a bola no pé dele, ele vai te achar um jogador desmarcado. Mas ele sair no contra-ataque em velocidade não é o jogador. E esse jogador não pode estar na base do Grêmio? Lá em São Paulo? O próprio Luan, né? O próprio Luan pode ser esse jogador. Dizem que esse Lincoln também é um jogador que é desse tipo de jogador. O próprio Everton, que dizem maravilhas, também é outro jogador nessa condição, mas são tudo apostas, né? Tá certo. Uma pergunta, Resergue volta? Resergue, bom, a Resergue, a gente tem conversado com as pessoas, né? Parece que ela esse ano deverá vir no campeonato municipal, né, para aí sim, depois no outro ano, começar a pensar em nível de estadual. A Resergue, para quem não sabe, né, a Resergue de Bento Gonçalves é uma das poucas equipes que conseguiu ter afinidade com o torcedor. Sim. Ela tinha torcedor da Resergue. Então é importante quando isso acontece. Já outras equipes estão tendo um pouco mais de dificuldade. A própria Distinta, que também foi longe, o Autoescola Após, o próprio BGF hoje, que também tem um trabalho bem feito por essa direção, mas eles não têm ainda aquela afinidade com o torcedor, eles não têm aquele torcedor cativo, aquele torcedor que acompanha, e a Reserve teve isso aí. Que bom, tomara que volte, porque é mais um time de futsal na cidade, e a gente sabe que Bento Gonçalves, o torcedor, gosta muito do futsal. E muitas camisas da Reserve estão no centro. Muitas camisas se enxerga até hoje, o próprio abrigo da Reserve se enxerga até hoje. Tá certo. Vai criar um alvoroço aí. Amanhã estamos de volta com mais informações. Tchau, tchau.